Bom, então, boa noite mais uma vez. Hoje a gente vai dar início a uma outra especialidade cirúrgica, tá? A gente viu um geralzão, aí a gente vai navegar durante essas aulas em especialidades. Na cirurgia torácica, né, e assim como em outras especialidades, a gente vai ter que ter mais que uma aula, né? Por que, em específico, cirurgia torácica? Porque só lá no vaso vocês vão ver, e talvez lá no agarram. Então, são conteúdos específicos desses dois locais, tá? E aí eu dividi essa parte introdutória da cirurgia torácica, que envolve mais uma questão anatômica, né? Da gente conhecer os procedimentos que podem ser realizados nessa área de cirurgia torácica, né? Na questão do trauma de cirurgia torácica, quais são as lesões eminentes, né, que levam ao risco de vida, ou aquelas lesões que potencialmente podem agravar o quadro daquele paciente, tá? Então, nós vamos ter algumas coisinhas que a gente vai discutir, né? Vai apresentar para vocês entenderem como é grande o panorama dentro da cirurgia torácica, tá? A aula de hoje é um pouquinho mais rápida, porque é só uma parte introdutória, mas de qualquer forma, se houver dúvidas, vocês coloquem no chat, tá bom? É bem teórico mesmo. Talvez algumas pessoas que já estejam passando em alguns determinados locais vão conseguir associar esses comentários que eu vou fazer, tá bom? Bom, então só uma forma de relembrar a anatomia da cavidade torácica, nós vamos ter então a cavidade torácica, né, aquele arcabouço formado pelo externo, pelas costelas, pela coluna vertebral, né, os músculos intercostais que estão agindo ali numa boa respiração, os vasos e os nervos. Contido nessa parede torácica, nós temos o mediastino, né, que ele vai ser dividido em três partes, né, mediastino superior, onde ele se localiza bem próximo da fáscia cervical, né, onde tem essa comunicação com a fáscia cervical, e isso faz com que a gente veja uma ocorrência grande de pacientes que apresentam, às vezes, infecções mediastinais oriundas, por exemplo, de uma infecção dentária, né? Então, inicia, então, pela comunicação entre a parte cervical e esse mediastino superior. Aí nós temos o mediastino anterior, que compreende o timo, os gânglios linfáticos, a aorta ascendente e transversa e outros grandes vasos. No médio, nós já temos uma proximidade maior, né, com o coração, então nós vamos ter uma comunicação maior com o coração, o pericárdio, a traqueia, as estruturas do hilo pulmonar, os nervos frêmicos e os gânglios linfáticos. E posterior é onde a gente vai ter uma localização mais próxima do esôfago e da aorta torácica descendente, onde nós vamos ter várias cadeias simpáticas e os nervos vagos, né? Então, isso de uma forma bem resumida. E aí, o pulmão e essa árvore traqueobrônquica, ele é didaticamente, né? A gente divide ele pulmão direito e pulmão esquerdo. Existem diferenças entre os dois pulmões, né? Então, no pulmão direito, nós vamos encontrar três lobos, né? Formação de três lobos separados por fissuras, né? Então, nós temos a fissura principal e a fissura secundária, que separa esses três lobos. No pulmão esquerdo, nós temos apenas dois lobos, separados por uma fissura oblíqua, né? Então, aqui, se a gente observar na parte esquerda, além dessa separação, a gente também consegue fazer o lobo superior, né? Dividir em lobo superior, lobo anterior, lobo médio e posterior, né? De acordo com a ressecção, ou o segmento a ser onde vai ser feita essa ressecção, nós temos um local diferenciado. E o acesso também pode ser diferenciado, né? A forma como faz o acesso para esse procedimento. Por isso que tem algumas posições que são clássicas, mas tem outras que mudam de acordo com a localização, né? Para facilitar o acesso ao procedimento. Ainda falando sobre os pulmões e a árvore brônquica, é bom lembrar que nós temos segmentos
pulmonares, né? Ou seja, cada lobo daqueles, ele recebe um suprimento sanguíneo separado, o que vai permitir, né, fazer a ressecção de pequenos segmentos, né? Que segmentos são menores do que o lobo inteiro. Então, nós temos aquele lobo posterior acometido. Pode ser feito, então, uma ressecção parcial, né, daquele lobo, onde é feita a retirada da lesão que possa conter ali, né? E, além disso, na árvore traqueobrônquia, que é formada por um epitélio respiratório, que parece realmente uma árvore, por isso o nome, né? Nós temos vários anéis cartilaginosos, né? E temos ali o início dos brônquios com as suas ramificações, e podem observar que quanto mais distantes são esses brônquios, menor é o diâmetro deles, né? Eles são extremamente valiosos, né, na nossa troca gasosa. E esse suprimento sanguíneo, ele é feito tanto pela artéria pulmonar, quanto pela artéria brônquica. Lembrando que o sangue da artéria pulmonar não é um sangue oxigenado, né, que é o sangue que chega para ser oxigenado, e o sangue da artéria brônquia é aquele que já foi oxigenado e está indo para o corpo. Além disso, nós temos, né, os vasos linfáticos, que eles estão espalhados por todo o parênquima pulmonar, nas diversas regiões hilares, né? Então, esse fluxo, né, dos vasos linfáticos, ele ocorre do espaço pleural em direção à pleura, da pleura parietal para a pleura visceral. Então, ele vem num fluxo de fora para dentro. Só ver quem que está com o microfone, que eu estou com o computador, deu uma travada aqui. Só desliga o microfone, por favor. Além disso, nós temos, então, essa drenagem linfática em direção ao mediastino, né? E em direção ao glândulo escaleno, né? Que é próximo, né, das traqueias. Então, isso auxilia em toda essa drenagem, né, de fluidos para aquela região. E, lembrando de tudo isso, o que tem de importante nos procedimentos torácicos, né? Então, a gente pode dividir ele em diagnósticos, né? Ou seja, aqueles exames que são necessários para obter um diagnóstico, aqueles exames que são realizados por via endoscópica e as biópsias, né? Que são bem direcionadas, né, para a terapêutica a ser abordada. Diante disso, o que a gente tem de procedimentos diagnósticos, né? Então, sabidamente, o mais comum são as radiografias de tórax, né? Obviamente, para ter uma acurácia melhor de uma anatomia daquela lesão, ou uma delimitação adequada daquela cavidade, e verificar calcificações, linfodenopatias e múltiplas lesões ou não, né? É necessário fazer, então, a tomografia. E para uma acurácia maior, no sentido de busca de comprometimento vascular, aí é necessário, então, a ressonância magnética, né? Ou tanto para aqueles casos de suspeita, quanto para aqueles de acompanhamento vascular. E os exames endoscópicos, né? Então, na cirurgia torácica, nós vamos ter 3 tipos, né? Que são a laringoscopia, a broncoscopia e mediastinoscopia. Na laringoscopia, geralmente é um procedimento que ele já é indicado quando existe uma suspeita de carcinoma de pulmão, né? E aí é possível visualizar o acometimento tumoral daqueles nervos recorrentes na região, e geralmente tem associado a indicação a paralisia, a suspeita de paralisia da corda vocal devido ao sintoma de ronquidão, né? Então, é possível ter essa visão melhor, né? Tanto
diagnóstico quanto pode ser terapêutico, tá? Essa indicação de procedimento. Na broncoscopia, né, geralmente ela é indicada quando nós já temos sabidamente um problema, uma doença na árvore traqueobrônquica, né? E aí também tem a indicação de ser tanto diagnóstico quanto terapêutico. Então, dentro das finalidades diagnósticas, o que é possível verificar nessa broncoscopia? A confirmação do tumor pulmonar ou da árvore brônquica, a identificação, né, identificar qual é a origem da hemoptise, obter uma amostra para cultura e exame citológico, né? E nas finalidades terapêuticas, nós temos as retiradas de corpo estranho, as retiradas de secreções retidas, né? E drenar mesmo infecções pulmonares que às vezes não, pela quantidade de secreção, fica difícil de ser drenado de outra forma, né? E dentro da broncoscopia, a gente tem o tipo que a gente divide entre rígida e flexível, né? Obviamente, hoje em dia se busca muito mais o procedimento flexível, mas elas existem algumas divergências, né? De acesso, de visualização, né? Então, na broncoscopia rígida, ela vai permitir uma visualização franca da traqueia, brônquios, né? E os principais brônquios, na verdade, de cada um dos lobos. É possível fazer biópsia de lesões ali nessas dobras brônquicas, né? Além de uma boa limpeza, secreções espessas e sangue. Porém, esse exame exige uma destreza maior do endoscopista, né? Daí, né, às vezes isso ser uma limitação. Na broncoscopia flexível, né, geralmente é utilizada para visualização e biópsia de broncos lobulares e pequenos segmentos de bronco, então atinge, né, uma profundidade no exame maior. Pode ser também utilizada para limpeza e até mesmo se utiliza até para poder coletar biópsias. Na mediastinoscopia, né, nós temos então um procedimento que vai ser realizado em centro cirúrgico, onde vai ter uma inserção de uma haste oca, tem a fonte que vai direcionar essa biópsia, né, por trás do arco traqueal, né, e isso geralmente tem indicações precisas, né, a finalidade disso é sempre ou biopsiar o glândulo linfático paratraqueal e subcarinal, ou para diagnóstico de outras doenças pulmonares, que aí a maioria das vezes pode ser uma sarcoidose, um linfoma e até mesmo infecção. Só que esse procedimento ele não é isento de complicações, e aí a gente podem ocorrer hemorragias, pneumotórax, lesão de nervos, o que torna esse procedimento, né, um pouco mais oneroso. Na biópsia do gânglio escaleno, né, que quando a gente fala do glândula, ele está misturado ali atrás da clavícula, naquela área, né, do músculo esternocleidomastoide, né? Em todos os pacientes com suspeita de câncer é necessário fazer essa palpação para identificar alguma massa, tá? E, claro, assim como os demais, a biópsia também pode ter suas complicações, que seriam um pneumotórax hemorrágico, uma fístula linfática, ou até mesmo uma paralisia diafragmática. E aí a gente divide um pouquinho aqui nos procedimentos diagnósticos. E aí nós temos, então, os procedimentos sobre a pleura. E aí nós temos a toracocentese, a biópsia pleural. Na toracocentese, geralmente o paciente já tem um sabido derrame pleural, né? Onde, com essa toracocentese, vai se identificar se ele é por questão de infecção ou por suspeita, né, de neoplasia. Geralmente, quando ocorre infecção, são pacientes que já tiveram drenagens pleurais anteriores, né? Ou tiveram algum trauma torácico, e daí não houve uma drenagem adequada e evolui, então, com infecção, geralmente empiema, né?
E no caso das suspeitas de neoplasias malignas, é muito comum nas pacientes com câncer de mama avançado, elas desenvolverem, então, esses derrames pleurais neoplásicos, tá? Na toracocentese, a gente tem o risco de um pneumotórax. Quando a gente fala da biópsia pleural, né, que é um procedimento que vai direcionar o tratamento desses pacientes, tá? Ele geralmente fornece um diagnóstico positivo em até 80% desses pacientes e geralmente favorece, né, um direcionamento em relação aos casos de tuberculose ou câncer, né? Muito raramente ocorrem outros acometimentos, a maioria são esses dois casos. E a complicação também vai ser, então, o pneumotórax. Na biópsia pulmonar, né, ela pode ser realizada de forma localizada ou num processo parenquimatoso difuso. Ela pode ser realizada de duas formas, com agulha ou uma biópsia pulmonar aberta, né, que já é o procedimento onde é necessário fazer essa abertura. Mas sempre vai iniciar com a biópsia com agulha, né, e aí ela vai ser guiada por um ultrassom, por uma fluoroscopia ou por uma tomografia. Caso esse procedimento não sofra sucesso, não tenha sucesso, aí sim é que é feita essa biópsia aberta, tá? E as complicações são, então, o pneumotórax e a hemorragia. Então, outro procedimento que é muito utilizado são as videotoracostomias, que vão ser direcionados nos casos de doenças pleurais ou pulmonares. E aí nós temos o derrame pleural idiopático exudativo, derrame pleural maligno, a doença pulmonar intersticial difusa, o pneumotórax recidivante ou vazamento de ar persistente, né? Nódulos pulmonares periféricos, cistos de mediastino, né? Então, são algumas indicações mais comuns no caso dessas videotoracoscopias. No acesso a essa toracoscopia, essa visualização, pode haver, então, o acesso tanto mediano, tanto tóraco posterior lateral, axilar, anterior lateral e a própria mediastinotomia para external anterior. Então, tem várias formas, vai depender muito se vai ser feito acesso à parte anterior ou posterior. E, às vezes, a gravidade e a conjunção de fatores clínicos do paciente, né? Mas a maioria das vezes eles não fazem mais tórax aberto, porque causa muita dor, né, no paciente. Então, vai ser sempre ou tórax posterior lateral ou anterior lateral. E às vezes seguindo também na linha external, quando a ressecção precisa ser um pouco mais extensa. E aí a gente fala um pouquinho, né, daquilo que geralmente acontece, né? Então, as afecções de tórax, a parcela muito pequena envolve o câncer e uma parcela bem maior envolve o traumatismo torácico, né? Dentro de todos os acometimentos de traumatismo torácico, a maioria deles não há necessidade de uma intervenção cirúrgica, né? No máximo é um controle rápido de via aérea, né? Onde é feita a drenagem pleural. E aí já resolve o problema daquele tórax, né? Então, na literatura, ela traz que menos de 25% dessas lesões de tórax é que vão necessitar, então, dessa intervenção cirúrgica, né? E quando a gente fala em tórax, em traumatismo, a gente pode dividir as lesões com risco de vida imediato e as lesões com risco de vida potencial. A diferença entre as duas é tempo, né? Então, aquelas que têm um risco de vida imediato, elas podem causar a morte em questão de minutos. E envolve o quê? A obstrução da via aérea, né? Onde vai ser identificado uma rápida
hipóxia, uma hipercapnia, uma acidose ou mesmo uma parada cardíaca. O principal objetivo nesse caso é o quê? Manutenção da permeabilidade da via aérea, né? Aspiração de secreções para que haja uma troca gasosa, né? E às vezes até a retirada de corpos estranhos. E isso envolve a intubação endotraqueal ou até mesmo a cricotireoidotomia. E isso é um procedimento que deve ser realizado o mais breve possível a esse trauma torácico. Nas lesões também graves, né, que são as lesões de pneumotórax hipertensivo, né, o ar, ele está sendo coletado na cavidade pleural, né, e está sobre uma pressão positiva. E essa pressão positiva vai causar uma instabilidade mediastinal, né, então esse mediastino vai começar a andar. Balançar, digamos assim, ele não anda, né? Ele balança e faz com que haja compressão em determinado tórax, em determinado pulmão. E essa compressão impede, né, a processo de respiração normal, né? Geralmente a causa é um mecanismo valvular, né, onde o ar pode sair do pulmão, mas ele não entra, né? E isso vai provocar, então, a morte súbita desse paciente, né? Esse pulmão que está sendo colabado de forma por pressão, né, por não ter espaço para fazer essa troca, ele vai causar dor torácica, falta de ar, diminuição ou ausência do murmúrio vesicular, né, hipotensão resultante, então, desse acometimento do mediastino, e a forma de resolver isso imediatamente é através da descompressão torácica, né? Onde vocês provavelmente já viram esse procedimento, às vezes não na realidade, mas já ouviram falar em cursos de primeiros socorros, que é a aplicação dessa agulha, né? Para essa descompressão imediata, e em seguida a drenagem, né, intercostal, sob água e sob aspiração, para negativar essa pressão, né? E o pneumotórax aberto, geralmente isso também é um traumatismo que envolve impacto, né? Onde há mesmo aquela lesão torácica. E aí há um contato da pressão do ambiente com o espaço pleural. Então, o tratamento é cobrir essa ferida e ter, então, a drenagem de tórax, né? Drenagem pleural. Para evitar o pneumotórax, que já aconteceu, e até mesmo o hemotórax associado por conta do trauma. Outra condição grave é o hemotórax maciço, né? Então, trauma, seja perfurante ou contuso, ele pode iniciar esse hemotórax maciço. Então, nós temos um acúmulo rápido de sangue, né, que leva a esse comprometimento ventilatório, a condição de não conseguir ventilar, e além disso, esse sangue, a perda desse sangue leva ao choque hipovolêmico, né? Então, é um paciente que já de início ele deve ter acesso venoso para iniciar uma reposição volêmica imediata, né? O controle da quantidade de sangue que está sendo acumulado indo para as pleuras, né? E aí, por isso, há uma necessidade de instalar rapidamente um dreno torácico, né? E aí é necessário que nesses casos, e até mesmo nas cirurgias de grande porte que envolvem essas drenagens pleurais, que a gente observe a característica dessa drenagem. Ela geralmente, pós-procedimento, ela vai ser sanguinolenta, né? Mas a gente tem que estar atento à quantidade de volume perdido, né? Então, ter o cuidado de observar se existe inicialmente uma drenagem de 1000 ml, né, de sangue, né? Ou uma hemorragia que persiste em 200 ml por hora, por 4 horas, isso é indicativo de gravidade, de necessidade de uma exploração cirúrgica imediata, né? Então, é um paciente que vai precisar muitas vezes voltar para a sala, né? Para essa exploração e clampeamento, né?
hemostasia desse vaso que está sangrando, né? As complicações desses tipos de abordagem, dessas ocorrências, são o empiema e o fibrotórax, porque às vezes, mesmo após a drenagem, não consegue fazer uma retirada, né, total de todo aquele acúmulo de sangue que estava entre as pleuras, né? E isso, no futuro próximo, pode virar esse empiema. O empiema é uma aula à parte, tá? Porque a gente fala das classificações dele. O tamponamento cardíaco, né? A gente tem que lembrar que na arcada do tórax, nós temos várias estruturas importantes, né? Então, esse acúmulo no trauma, aliás, esse acúmulo de sangue decorrente daquele trauma, né, no saco pericárdico, ele vai provocar também uma compressão da musculatura cardíaca, diminui a quantidade de sangue diastólico, né, e isso faz com que haja uma diminuição do débito cardíaco, onde a gente vai verificar uma hipotensão associada a uma turgência de veias cervicais, né, e o tratamento é justamente a descompressão imediata desse sangue por uma pericardiocentese, né? Ou através mesmo de uma esternotomia mediana ou uma toracotomia anterior esquerda, para fazer essa drenagem. E aí pode sim ser mantido um dreno, né? Na cavidade de mediastino para poder fazer essa retirada de sangue daquele acúmulo, tá? No tórax instável, nós temos, então, também uma decorrência de um trauma contuso, onde, geralmente, há fraturas de arcos costais, tanto anteriores como posteriores, há uma desarticulação externo-costal, né? Então, quando o paciente tenta respirar, há um movimento descoordenado dessas fraturas, e às vezes isso impede uma respiração adequada e uma expansão daquele pulmão de forma adequada. Por quê? Porque toda vez que expande, ele sente muita dor, né? Então, ele vai começar a expandir pouquinho, e aí vai limitar, né, essa troca respiratória. E essa mecânica pode gerar, né, uma hipoventilação alveolar aguda, né? E com isso há uma necessidade de uma intervenção cirúrgica, né? Além de um controle de dor, a toalete pulmonar rigorosa envolve o quê? Uma decorticação pulmonar, né? Uma limpeza mesmo para poder favorecer, então, a expansão pulmonar. E, nos casos mais graves, obviamente, é necessária a ventilação mecânica, a persistência da ventilação mecânica. E aí, nós temos também, então, as lesões com risco de vida potencial, que são aquelas em que, se não for tratado, provavelmente elas vão resultar na morte daquele indivíduo, né? Mas, até que isso ocorra, há um tempo suficiente para estabelecer um diagnóstico definitivo e um tratamento para aquele caso em específico, né? Então, por isso, essa diferença entre os tipos de lesão, ela envolve o tempo, né? Então, na ruptura traqueobrônquica, né, que ocorre ali próximo da carina, a 2 centímetros da carina, e que o diagnóstico vai ser feito por uma broncoscopia, né, é indicada por quê? Porque o pulmão ele está colapsado e não consegue expandir, né? Mesmo depois de ter feito, né, o plano de terapêutico inicial, que era a colocação de um dreno de tórax. Então, é uma indicativa para verificar o que está acontecendo, assim como um vazamento volumoso de ar, né? Ou a presença do enfisema subcutâneo progressivo, né? E aí é um procedimento cirúrgico, há uma necessidade de uma correção, então, dessa fístula, né? Desse local que está proporcionando esse acúmulo, né? De ar fora do pulmão, né?
A ruptura aórtica é também o resultado de um trauma contuso, né? Geralmente mais comum entre lesões por desaceleração, né? Então, choques frontais são um exemplo. Pode ocorrer, então, a ruptura completa de todas as camadas, com um hematoma contido ali na pleura mediastinal, o que vai ser visualizado no raio-x de tórax, né, inicial, ali do primeiro atendimento, vai ser o alargamento desse mediastino, né, um borramento, que na verdade é o quê? Uma sujidade que se observa ali próximo ao cajado aórtico, né, uma depressão bronco, geralmente direcionada ao lado esquerdo, com um espessamento apical, e um desvio da traqueia para o lado direito. E associado a essa depressão do bronco, nós temos também o derrame pleural esquerdo. Isso aí vai ser confirmado por uma ortografia, né? Mas, de qualquer forma, o paciente precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico, a colocação do enxerto para poder colocar, né, um band-aid, né, como se fosse um curativo, só que precisa ser um enxerto para cobrir essa área de ruptura, né, porque ele não consegue mais aproximar pelo trauma local, né, porque senão não gruda, então precisa do enxerto onde vai ter esse envolvimento de uma forma mais segura, né. A ruptura diafragmática, né, também pode ser visualizada nesses traumas torácicos, né? Também num traumatismo contuso de tórax e abdômen. E aí o diagnóstico também vai ser por uma radiografia, né? E o tratamento inicial vai ser, então, a colocação de uma descompressão, fazer uma descompressão gástrica, né? Colocação de uma sonda nasogástrica aberta, a correção de urgência, né? Por meio de uma laparotomia, e verificar, fazer uma varredura de qualquer outra lesão intraabdominal associada. Se essa ruptura não for diagnosticada entre 7 a 10 dias, se indica uma correção por via transtorácica, né? Isso é apenas uma das condutas cirúrgicas que podem ser adotadas, mas geralmente elas não costumam demorar tanto tempo para serem identificadas. Na ruptura esofágica, né, que aí vem de um trauma penetrante, né, por exemplo, uma arma de fogo, né, uma bala ter passado ali e ter feito essa ruptura esofágica. Então, vai ser possível acompanhar esse paciente com uma apresentação de um processo infeccioso, né, que é uma mediastinite progressiva, onde precisa de uma limpeza e uma drenagem mediastinal ampla, né, e um fechamento primário dessa abertura com reforço de tecido, né? Mas precisa ser bem rápido, né? E corre o risco, lembrando, da deiscência no pós-operatório, tá? É um paciente que, nas rupturas esofágicas, ele vai ter que sair ou do centro cirúrgico com uma gastrostomia ou com uma sonda enteral abaixo, geralmente da cavidade gástrica, para impedir aquele acúmulo mesmo de dieta ali que possa impedir aquela cicatrização inicial. E, além disso, nós temos, então, a contusão cardíaca, né, que é o resultado direto no impacto external. Isso é comum naqueles acidentes em que o motorista, ele não está usando o cinto de segurança, e aí ele bate direto no volante, né? Em decorrência disso, nós podemos ter, às vezes, não inicialmente um trauma de arco costal, mas ele pode estar associado, dependendo da velocidade a qual, né, foi esse choque, né, mas aí podem, às vezes o paciente está bem, mas ele pode iniciar, né, então, um quadro de arritmias, né, que podem se identificar como taquicardia ventricular ou até mesmo uma fibrilação atrial, e isso aí já é um impacto direto
né, sobre a vida dele. A ruptura miocárdica, ele dá um tempo para esse paciente chegar, então, como ele sempre vai para o local mais perto, né, aí ele é uma prioridade para centro cirúrgico, né, contusão cardíaca, teve trauma frontal sem cinto, com certeza teve contusão cardíaca. Ruptura do septo ventricular, muitas vezes ela pode ser espontânea pela pressão ou ela pode ter tido uma costela, um arco costal que penetrou no ventrículo, né? O paciente tem um tempo, para vocês entenderem assim, ele pode ter um tempo até de 40, 50 minutos, mas se isso não for rapidamente identificado, ele perde por sangramento, né? E uma insuficiência ventricular esquerda, né? Tudo isso leva à morte se não for tratado rapidamente, né? O diagnóstico ele pode ser visto através do eletrocardiograma, isoenzimas e ecocardiograma. No tratamento, nós temos a monitorização cardíaca, hemodinâmica e o controle farmacológico dessas arritmias, caso não tenha ruptura, tá? Se tiver ruptura, é centro cirúrgico de imediato. Na contusão pulmonar, né? Então, nós temos ruptura de vários capilares que vão causar essa hemorragia intraalveolar, vão provocar um edema local, e com isso nós temos obstrução das vias aéreas menores, né? E isso há um impacto, né, na respiração, na saturação desse paciente. Como que ele vai ser diagnosticado, né? Através de uma radiografia de tórax, inicialmente, uma gasometria arterial e os sintomas mesmo, né, clínicos, então, de uma insuficiência respiratória. O tratamento vai ser a restrição hídrica, associada à suplementação de oxigênio, fisioterapia respiratória, analgesia adequada e drenagem de tórax imediato, né? Sem analgesia, esse paciente não consegue expandir esse pulmão, tá? Então, às vezes a gente acha assim, é um dreno de tórax, é tranquilo. Não. Todo movimento respiratório desse paciente, ele vai sentir dor. Imagine um dreno de 30 French ou 32, ali entre as suas costelas, direcionado entre as duas pleuras. Toda vez que você respira, há um movimento desse dreno que causa ali um toque, né? Naquele momento. Então, a cada respiração tem um toque. E aquilo ali é o suficiente para causar dor e o paciente ficar quieto. Só que quando a gente tem contusão pulmonar, tem que ser o contrário. Esse paciente tem que aprender a conseguir não deixar esse pulmão ficar sem expansão, senão aí ele vai ter problemas de pneumonia e por aí vai, né? A pneumonia que não consegue ser tratada, acaba virando um empiema, né? E aí o tratamento fica realmente mais difícil. E, finalizando essa parte dessa aula de hoje, o que a gente viu? Anatomia, que é importante a gente identificar para que nos cuidados pós-operatórios a gente tenha uma noção do que auscultar, da questão desses arcos costais, da expansão, né, se a respiração é diafragmática, se ela é torácica, qual é, né, o movimento desse paciente para realizar essa respiração, né? Os procedimentos torácicos gerais, né, eles vão fazer o diagnóstico desse paciente. Vocês viram que a drenagem pleural, né, ela está presente na maioria das abordagens quando a gente fala de tórax, tá? A única diferença é que, por exemplo, em todas as drenagens pleurais que não sejam drenagens malignas, nós obrigatoriamente temos que ter o selo de água, né? Ou então o uso da válvula de Heimlich, que é o que impede a entrada de ar para aquele dreno. E naqueles pacientes que são derrames pleurais neoplásicos, não há necessidade, então, do uso do selo de água, tá?
Então, nós vamos encontrar esses dois casos, tá? Nos pacientes com derrame pleural neoplásico, além disso, é feito uma instilação, tá? De talco ou tetraciclina entre as pleuras para que cause uma irritação entre as duas e elas voltem a grudar e a impedir o acúmulo, então, de líquido novamente naquele local, né? Então, são particularidades, né, que são restritas àqueles derrames pleurais neoplásicos. Então, por isso a gente precisa saber que existe esse outro procedimento e não ficar assustado quando vê uma drenagem tórax sem selo de água, tá? E assim, às vezes está sem selo de água, mas também está com a válvula de Heimlich. Então, dependendo da época, a gente pode encontrar essas duas questões, tá? Ou ser neoplásico, ou então tá com a válvula lá, que ela é unidirecional. Só sai líquido ou sai ar, não entra nada de volta, tá? E a questão do traumatismo torácico, né? Que é algo que a gente vê muito, nós temos muitos acidentes, né? Ainda é um país que tem muito acidente, então ainda o traumatismo torácico ainda é um dos principais, né? E por hoje é só, né? Para a gente dar continuidade na aula que vem.